Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Norian Segato e hoje tenho o prazer de conversar com Cláudia Braga, terapeuta ocupacional e professora da Faculdade de Medicina da USP. Recentemente, a Cláudia foi eleita presidenta do Grupo Assessor Estratégico Técnico sobre Saúde Mental, Saúde do Cérebro e Uso de Substâncias, órgão da Organização Mundial de Saúde, OMS. A sigla em inglês para esse grupo é STAG-MNS. Nessa conversa, ela contextualiza a atual situação da OMS com a retirada dos Estados Unidos, o que está provocando uma reestruturação da entidade, os desafios que o STAG-MNS terá e como isso impacta nas políticas de saúde mental do Brasil e do Sul global. E outros importantes temas transversais que nós conversamos aqui, como cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade, a solidão da contemporaneidade, redes sociais e muito mais. Fica aqui então meu convite para você nos seguir nas redes sociais, se inscrever em nossos canais, estamos no YouTube e no Spotify, e se gostar dessa conversa, compartilhe, deixe seus comentários, críticas, sugestões. Isso é sempre muito importante para nós. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos à nossa conversa. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com a Cláudia Braga, que eu já apresentei na introdução, terapeuta ocupacional, professora da Faculdade de Medicina. Cláudia, muito obrigado por atender nosso convite, já fazia um tempo que eu estava querendo conversar com você, e aí acabamos de te convidar aqui para esse programa num momento especial, né, acho que para você, para as políticas de saúde mental do Brasil. Você é a primeira brasileira a assumir a presidência do Grupo Assessor Estratégico e Técnico sobre Saúde Mental, Saúde do Cérebro, Uso de Substâncias da Organização Mundial de Saúde. É isso, o nome inteiro é esse mesmo, né? Seja bem-vinda. Isso mesmo. Olá, gente, todos e todas. Muito prazer, muito bom estar aqui. E é isso mesmo, enfim, assumi agora a presidência desse mandato, que é um grupo estratégico que assessora diretamente o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Então, o meu mandato ele é de 2025 a 2027, e é uma alegria, né, assim, saber que é isso, né, assim, de alguma maneira, a reforma psiquiátrica, que também ganha com isso, e a reforma psiquiátrica nesse lugar na Organização Mundial de Saúde. Explica um pouco para quem não conhece, né? Quais são as atribuições desse comitê, como é que ele é formado, e como é que se deu sua escolha? É uma eleição interna, indicação? Como é que dá esse processo? O grupo, com esse nome, né, Strategic and Technical Advisory Group on Mental Health, Neurological and Substance Use Conditions, a gente chama de STAG-MNS, para facilitar a nossa vida. Então, é o STAG. Ele acontece na sua segunda edição nesse momento, né, teve já um primeiro mandato nos 2 anos anteriores, e ele é um grupo que ele tem a função de apoiar diretamente o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde em questões relacionadas à saúde mental, questões neurológicas, ou como a gente chama atualmente, saúde do cérebro e uso de substâncias. E a principal função dele é prover uma visão estratégica sobre esses temas, né? A gente tem na Organização Mundial de Saúde o que a gente chama dos TAGs, que são os Technical Advisory Groups, e os STAGs. O TAG, ele tem justamente a função de promover uma visão técnica. Ele apoia tecnicamente a Organização Mundial de Saúde. O STAG, que é o grupo que eu hoje componho e sou da presidência, estou presidindo esse mandato de 2025 a 2027, ele tem a função de assessorar a Organização Mundial de Saúde estrategicamente. O que isso significa na prática? Significa, primeiro, que é nosso trabalho de identificar e descrever desafios atuais e desafios futuros. Portanto, fazer uma análise de conjuntura das políticas relacionadas à saúde mental, saúde do cérebro e uso de substâncias nas políticas de drogas no cenário global, em cada um dos países que são membros da OMS, e compreender o que hoje se coloca como principais desafios, mas principalmente como a Organização Mundial de Saúde ela precisa trabalhar para responder a futuros desafios, né? Desafios que ainda estão se constituindo, ou que já se mostram, enfim, de alguma maneira, como necessário construir estratégias iniciais nesse primeiro momento. Então, tem esse ponto. O segundo objetivo é aconselhar a Organização Mundial de Saúde sobre o desenvolvimento mesmo de documentos estratégicos globais, que são os papéis da Organização Mundial de Saúde, né? Ela apoia normativamente com documentos os países para poder fazer avançar nas políticas de saúde, então especificamente política de saúde mental, de drogas
e de saúde do cérebro, e ela faz isso por meio de documentos globais, além do apoio técnico local. A função do STEG também, então, poder apoiar a construção desses documentos estratégicos, né? E o terceiro é, de fato, de propor outras intervenções, atividades estratégicas para a Organização Mundial de Saúde implementar. Então, ele tem essa função, que ele é uma função diferente do que costuma acontecer na Organização Mundial de Saúde, porque ele é uma função de formulação estratégica mesmo, assim, formulação estratégica política do caminho que a Organização Mundial de Saúde tem que ter. Tanto que a gente trabalha diretamente com o que hoje vai ter mudanças, já anuncio aqui, mas com o que hoje é o Departamento de Saúde Mental, né, uso de substâncias de saúde do cérebro, mas a gente aconselha e a gente responde diretamente ao diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. O grupo ele é composto por 20 pessoas, são 20 membros que o compõem, de diferentes países do mundo, então tem um balanço de gênero, tem um balanço territorial, sempre eleito, escolhido, né, nomeado e eleito, um presidente por mandato, e eu tive a alegria de, na primeira reunião que a gente realizou, enfim, abrindo os trabalhos desse mandato 2025-27 do STEG-MNS, de ser nomeada e eleita a presidente desse mandato. Então, esse é um pouco o funcionamento do grupo. Isso é um belo abacaxi para você descascar, né, Cláudia? É um bom. E no momento, assim, acho que particular da OMS, né, que ela vive com essa decisão do Trump de se retirar os Estados Unidos, né, da Organização Mundial de Saúde. Isso dá um impacto no orçamento total da entidade, calculam-se que mais de 400 milhões de dólares, né, e está obrigando, inclusive, a OMS a uma reestruturação. Como é que isso pode afetar o comitê? Ele vai afetar enormemente a Organização Mundial de Saúde, e também, claro, né, o comitê no sentido de que a gente tem que considerar isso como um cenário, na análise da conjuntura, para poder pensar e propor um conselho para a Organização Mundial de Saúde de como seguir adiante. Para poder deixar todo mundo a par, agora na reunião anual que a gente teve dos Estados-membros de 2025, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que é o Tedros, né, ele anunciou uma reestruturação importante da agência. A Organização Mundial de Saúde é uma das agências da ONU. Ele anunciou essa reorganização da agência, claro, assim, em razão, enfim, parte foi motivada pela retirada dos Estados Unidos como um Estado-membro da Organização Mundial de Saúde, o que significa, na prática, um desfinanciamento importante, mas também ele mesmo já anuncia que, por motivos outros, essa reestruturação já estava sendo planejada, né? A título de esclarecimento, enfim, a Organização Mundial de Saúde é financiada de duas maneiras, principalmente: as contribuições oficiais dos Estados-membros e as contribuições voluntárias. As contribuições oficiais, elas têm a ver com o PIB de cada país, com cada país necessariamente deve contribuir com a OMS. E as contribuições voluntárias, os países podem colocar recursos, mas também outras organizações. E teve uma queda geral das contribuições voluntárias também, além da retirada dos Estados Unidos da OMS. Por que eu estou colocando esse cenário? Porque o diretor-geral, quando ele anuncia isso agora, em 2025, essa reestruturação da Organização Mundial de Saúde, isso vai ter um impacto importante nos grupos de trabalho, nos programas globais e também na população, assim, mundial, que acessa políticas de saúde e muito mais ainda aquelas que são marcadamente com influência da Organização Mundial de Saúde, né, assim, ativadas, impulsionadas por isso. Em síntese, para deixar todo mundo a par, a Organização Mundial de Saúde, ela tem o que a gente chama de clusters, que são os grupos temáticos da OMS. Você ter uma ideia do tamanho do redimensionamento, serão reduzidos de 10 para 4. Ou seja, antes eu tinha 10 áreas temáticas na OMS, que eram áreas como, que é desde análise de dados, a uma divisão de ciência, até uma discussão de cobertura universal de saúde, curso de vida, doenças crônicas não transmissíveis, doenças transmissíveis, enfim. Eram 10 essas unidades, e elas foram reduzidas apenas para 4. E uma delas, que vai receber um nome, vou traduzir aqui para o português, tá? Que é de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças, ele vai ser um cluster que vai reunir todos os adoecimentos, as doenças existentes, de infecciosas a não infecciosas. Por que eu estou assinalando isso? Porque essa fusão, claro que ela vai ter um impacto para baixo, que é, então, na organização dos departamentos técnicos da Organização Mundial de Saúde, que vão ser reduzidos de 76 para 34. Na prática, o que isso significa isso? Os departamentos técnicos, eles são o coração da Organização Mundial de Saúde no sentido de operacionalizar o trabalho técnico que é realizado, né? São os departamentos técnicos que prestam assistência técnica direta aos países e que elaboram aqueles documentos estratégicos
que eu comentei anteriormente, que é uma das tarefas do STEG, né, de poder apoiar a elaboração desses documentos estratégicos. Reduzido de 76 para 34, vai ter um impacto nos diversos departamentos técnicos, incluindo no de saúde mental. Assim, já está anunciado que vai ter uma fusão do departamento de saúde mental com aquilo que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. Isso tem várias implicações, né? Desde, assim, de uma discussão sobre o protagonismo dessas agendas, até, de fato, como é que a gente vai conseguir construir isso, esse conglomerado, né? Esse conglomerado temático, como a gente vai construir isso junto com as equipes técnicas em cada um dos países. Isso coloca questões importantes, né? Porque, claro, por trás disso está a redução de pessoal, redução de staff da OMS. Então, é menos pessoas. Estou colocando esse cenário porque eu acho que ele é um cenário que coloca novos desafios para a Organização Mundial de Saúde e também para o STEG-MNS, né? Porque isso significa a gente ter que considerar que agora essa agenda da Organização Mundial de Saúde, ela vai se organizar de uma outra maneira que é com clusters mais fundidos, né? Assim, essa é a palavra que a gente tem que dizer, e especificamente o Departamento de Saúde Mental, ele vai virar um super departamento, junto com câncer, né? Então, doenças oncológicas, com doenças cardiovasculares e diabetes. Isso coloca uma questão importante para a gente, né? Assim, por que estou colocando esse ponto? A gente vem discutindo já no âmbito internacional na saúde mental há muitos anos que, por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem é de como é que a gente trabalha de uma maneira conjunta as agendas de saúde mental e doenças crônicas não transmissíveis. Por que isso? E agora estou avançando um pouco nos desafios, tá? Do STEG e o que a gente pode propor para a Organização Mundial de Saúde, né? Então, a gente tem trabalhado nessa discussão de que são os grandes desafios que a gente tem. Por que isso é um grande desafio? Porque tantas pessoas, por exemplo, com problemas de saúde mental, elas acessam menos serviços da saúde geral, e a gente tem dados que mostram que elas morrem antes, enfim, os tempos de vida das pessoas com problemas de saúde mental, ele é inferior à expectativa, porque elas acessam menos serviços para cuidar de doenças cardiovasculares, para cuidar de câncer, para cuidar de diabetes. Então, esse é um ponto, mas também, por outro lado, pessoas com doenças cardiovasculares, com diabetes e com câncer, também experimentam problemas de saúde mental, né? Então, assim, isso coloca já o primeiro desafio inicial, que é, bom, então como é que a gente vai aproveitar essa situação para trabalhar de uma maneira mais conjunta essa agenda? E aí, puxando agora a sardinha para saúde mental, outras drogas, né? E saúde do cérebro, como é que a gente vai usar esse momento para assegurar que essa população específica tenha mais acesso a serviços de saúde geral, para que diminua as barreiras de acesso, para que diminua o estigma, e essa população possa acessar serviços de saúde geral e ter uma melhor expectativa de vida. Aqui no Brasil, para poder juntar um pouco com com a nossa realidade, na prática significa como é que essas pessoas podem acessar mais as unidades básicas de saúde, né, e ter assegurado que elas vão ser atendidas não com base nos seus problemas de saúde mental, de uso de substâncias ou problemas neurológicos, nas suas condições neurológicas, mas porque elas também têm aí um problema de cardiovascular, tem diabetes ou outros motivos assim. Então, por exemplo, esse é um dos desafios que coloca, assim, que muda o cenário. De fato, o que você está comentando é um impacto que vai ser grande, né? E a OMS não é só uma entidade que fica assim, pairando nas nuvens, ela tem uma incidência muito grande nas políticas locais, principalmente, a meu ver, nos países mais pobres, né? Nos países que dependem muito mais das políticas públicas. O Trump, quando ele anunciou essa saída, mais uma das suas fanfarronices, ele disse que não adianta nada a OMS ficar prevendo uma catástrofe que vai acontecer daqui a 5 anos e tal, e quando chegar lá a gente vê. Parece um pouco a política, deixa arrombar a porta, depois a gente põe a fechadura. Isso é mais um desserviço para a humanidade que a gente tem aí. Certamente, sim, vai ter impacto, já tem um impacto grande, né, no desfinanciamento de alguns programas globais, né, como a UNAIDS, por exemplo. Assim, isso já está acontecendo. Assim, não dá para fazer aqui exercício de futurologia, né, mas, assim, a gente sabe que o impacto nos programas globais de acesso à saúde das populações vai ter um impacto nos índices de mortalidade, né, assim, isso vai acontecer. Assim, não dá para a gente saber quanto, mas então, tem uma questão de uma responsabilidade importante aí, né, da retirada financeira de um volume muito alto de recursos, inclusive, né, da Organização Mundial de Saúde, que isso vai significar para as pessoas vão ser impactadas. Agora também, senhoria, para poder compartilhar, tem um outro lado, que é curioso, que algumas pessoas têm colocado isso em discussão no cenário internacional e que vale a pena acompanhar,
que é também a saída dos Estados Unidos, coloca em cena um cenário inédito, que é de talvez o lobby de algumas indústrias, como a indústria do tabaco, a indústria do álcool e dos ultraprocessados, ele diminua, né? Então, isso coloca também um outro cenário para a Organização Mundial de Saúde e cenário global, para a política de saúde em geral, né? Considerando o peso que ele tem nos Estados Unidos, a influência que ele tem. Então, assim, é para acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. O que a gente já sabe dizer é que, certamente, programas vão ser desfinanciados, que, como você mencionou, né, a Organização Mundial de Saúde ela tem uma entrada também nos países. Então, essa assistência técnica no país, ela vai estar prejudicada, enfim, ela vai ser afetada por essa saída, como já está sendo afetada, e isso tem um impacto direto na população. Assim, são menos pessoas acessando o direito à saúde. Mas tem esse outro lado também, né? Quer dizer, os Estados Unidos deixa de ser um player importante nessa discussão, ele meio que se isola. Vamos ver se a gente consegue. Se vocês conseguem fazer uma boa limonada, uma boa caipirinha desse limão aí, né? Você e o Leonardo Pinho, que você conhece muito bem, vocês dois participaram da 68ª sessão da Comissão de Drogas e Narcóticos da ONU, pouco tempo atrás. Eu, inclusive, entrevistei o Léo aqui, vou deixar o card em algum lugar aqui em cima. E o Brasil, segundo os próprios relatos dele, depois do que a gente viu, teve um papel de destaque, com várias formulações, várias resoluções sendo aprovadas. Aí eu destaco aqui a questão da abordagem sobre o meio ambiente, os efeitos do meio ambiente, e a prevenção do consumo entre crianças e adolescentes e o aliciamento desses jovens para o crime organizado. Como é que essas resoluções e o que teve nesse CND interagem com as políticas do seu comitê agora, de uma maneira geral, né? E como é que isso impacta as políticas públicas no Brasil, por exemplo? Uma excelente pergunta essa, né? Assim, eu vou dividir um pouco ela em algumas respostas possíveis, né? Para compor uma resposta. Então, é isso. Eu estive presente, enfim, compondo a delegação brasileira nessa sessão da CND. Foi uma sessão interessantíssima, com muitas mudanças na própria condução dela, e eu também destaco, enfim, assim, o papel do Brasil nessa sessão específica, mas eu gostaria de frisar um outro ponto, que eu acho que é interessante, e me parece que é um pouco o futuro das discussões, que a gente vai ver aqui no Sul Global, que é uma discussão sobre redução de danos puxada pelo Sul Global, que amplia a noção de redução de danos, né? Então, por exemplo, a Colômbia, ela está algum tempo já, enfim, organizando um novo plano em relação às políticas sobre drogas e construindo uma ideia, construindo uma discussão sobre redução de danos, uma noção de prevenção ampliada, que interessa muito a gente discutir, porque ela parte de uma noção mais complexa, né, do que são os territórios, do que são as comunidades, do que são as pessoas, das pessoas que sofrem e que têm necessidade de cuidados por conta do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? O que eu estou chamando aqui de uma noção de redução de danos e de prevenção ampliada? Ela parte da compreensão de que a gente precisa atrelar essas discussões com discussões como, por exemplo, de justiça social, de desenvolvimento alternativo, de reparação. Como exemplo, assim, prático, assim, que você mencionou a situação das crianças e adolescentes, né, e das situações de violência que elas, muitas vezes, são colocadas por conta do comércio ilícito, né, mundial. Esse é um dos exemplos, né? Então, se a gente lembra que as crianças e adolescentes, e também pessoas, enfim, que fazem uso de outras drogas, adultos, né, que estão envolvidas ou são afetadas pelo comércio ilícito ou fazem uso de álcool e outras drogas, elas frequentemente são afetadas por situações de violência. O que a gente precisa prevenir é também que situações de violência ocorram. Então, a gente precisa construir, em relação às comunidades afetadas pelo comércio ilícito, propostas de desenvolvimento alternativo, né, e respostas junto com essas populações, para que também, assim, quando elas dependem desse comércio, outras propostas econômicas possam se desenvolver, e também em relação à população diretamente afetada, vítima da violência relacionada a esse contexto, a gente precisa construir estratégias de enfrentamento das situações de violência. Né, assim, recentemente eu estava numa discussão sobre isso, aqui no cenário nacional mesmo, e a gente estava conversando para falar, enfim, um pouco do cenário nacional, né, de que na experiência de muitos serviços e muitos trabalhadores, o que se observa é que pessoas que fazem uso de drogas, elas não necessariamente morrem por exemplo, overdose, né, pelo uso de drogas, elas morrem por causa de uma situação de tráfico, porque elas são vitimadas pela violência, porque elas estão devendo R$10, assim, é por esse motivo. Então, se é por isso que as pessoas estão morrendo, é isso que a gente precisa olhar
e construir, é para isso que a gente precisa construir respostas, né? Então, tem essa dimensão interessante do que foi discutido na CND, que é uma dimensão de fato ampliada da discussão sobre redução de danos e de prevenção. Então, tem esse ponto, isso dialoga, claro, com a proposta e com os desafios do STEG, e ele dialoga num ponto bastante específico, que é, a gente tem um desafio histórico, global, de fazer com que caminhem juntos as políticas de saúde mental e drogas e as políticas sobre drogas. É um desafio tão importante que a gente tem 2 espaços dentro da ONU em que são discutidas essas questões. A gente tem a própria CND, que é a que a gente está tratando aqui, mas também tem a Assembleia Mundial de Saúde. Assim, então, são 2 espaços no interior de da mesma organização, da Organização das Nações Unidas, que discutem esse tema. Né? Então, tem um desafio histórico que é como a gente aproxima as políticas sobre drogas das políticas sobre saúde mental, drogas, né, e saúde do cérebro. Elas nem sempre andam juntas. Elas muitas vezes andam em paralelo, inclusive com perspectivas distintas e conflitantes. E isso é um problema, claro, porque no fim das contas o que interessa é a pessoa, né, a população. Assim, então a população ela recebe estratégias diferentes, né, uma da segurança pública, inclusive, né, muitas políticas sobre drogas no mundo, elas têm uma lógica que é de segurança pública, que não é uma lógica de saúde, não é uma lógica de cuidado. Então, um desafio importante do STEG é de poder construir essa aproximação, de poder assegurar que também políticas sobre pessoas que fazem uso de drogas, né, elas têm um caráter de saúde, elas possam assegurar o acesso à saúde, elas possam garantir que essas pessoas sejam cuidadas, e sejam cuidadas também nesse sentido que eu coloquei anteriormente, que é de uma redução de danos ampliada, de uma noção de prevenção ampliada. Então, esses são alguns das questões que eu destaco como temas que atravessam o STEG, né? E para poder fechar, assim, como é que isso é construído, né? Essa noção das políticas globais, das políticas locais, o que isso junta com o Brasil? Eu sempre gosto de lembrar que nesses anos de trajetória na Organização Mundial de Saúde que eu tenho, que a gente vai lembrar que a Organização Mundial de Saúde, ela é os Estados-membros. Ela não é algo à parte. São os Estados-membros que formam e constituem a Organização Mundial de Saúde, né, que deliberam, que votam na Assembleia Mundial de Saúde, né? Portanto, tudo que é construído na OMS é construído conjuntamente com os Estados-membros, incluindo o Brasil. Né, assim, para dar um exemplo, em 2023, a gente teve uma resolução importantíssima aprovada na Assembleia Mundial de Saúde, que teve um papel central do Brasil, que foi uma resolução sobre participação social. Né, participação social, construção de conselhos de participação social. Bem, gente, isso advém não de outro lugar que não da construção do próprio Sistema Único de Saúde, né, de uma construção que é o que a gente chama de desde baixo. Né, assim, então, desde as políticas locais, desde os serviços, desde os territórios, que vai se construindo uma estratégia de participação social e um desenho de conselhos para assegurar essa participação, e isso sobe, né, para uma política global e é aprovada na Assembleia Mundial de Saúde. Então, tem sempre esse jogo entre o local e o global, né, que acontece em todas as agências da organização, ou pelo menos em boa parte, das agências da Organização das Nações Unidas, certamente na Organização Mundial de Saúde acontece. Eu quero voltar com você nesse ponto aqui um pouquinho mais tarde, mas eu quero pegar uma coisa antes, um gancho, aproveitando que você está falando aí. Tem essa questão da violência contra os usuários, né? Principalmente, a gente sabe, tem o recorte de classe, recorte de cor, alguns recortes da nossa história colonial. Em São Paulo, nós estamos aqui com um problema sério, que é o da chamada Cracolândia. Nome estigmatizado já por si, mas vamos usar isso para as pessoas entenderem, que é uma área central na cidade onde se junta uma população pobre de rua, em situação de muita vulnerabilidade, com muito uso de substâncias. A prefeitura e o Estado, junto com as forças policiais, têm feito uma debandada desse pessoal, por conta de projetos imobiliários, projetos de ocupação ali daquele espaço. E as pessoas que antes tinham algum acolhimento ali, algum mecanismo, estão se dispersando. Tem 2 efeitos. Um deles, que saiu uma reportagem há poucos dias atrás, é que assim, aumentou a criminalidade no local onde foi disperso. Aquela coisa, imaginar que a pessoa pobre, né, o usuário, é o bandido, já se mostra que não é tanto assim, né? Quando eles se dispersaram, naqueles locais a criminalidade aumentou. E essas pessoas cada vez mais estão ficando sem nenhum tipo de proteção. E aí eu queria que você comentasse, coisa que tem dado bastante polêmica aqui, que é um projeto do Eduardo Suplicy, de estabelecimento de locais de uso seguro e acolhimento.
à direita, os conservadores, aí estão metendo um pau, né? Falando as barbaridades, sem talvez entender o que é isso, né? Porque tem esse olhar só para a repressão em vez da pessoa. Essa é uma dicotomia que a gente vive na nossa sociedade. Qual é a sua experiência internacional, Cláudia? O que você avalia desse projeto do Suplicy? Ele é viável? Ele tem experiência em outros países? Como é que isso pode ser introduzido no Brasil ou não funciona? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Bom, acho que primeiro, assim, tem uma questão importante que é a gente compreender qual que é a política que a gente está construindo e implementando em relação às pessoas que fazem uso de drogas e que têm necessidade de cuidado relacionados a isso. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, acho que é sempre importante a gente diferenciar que a gente tem pessoas que usam drogas, esse é um número X, e a gente tem pessoas com necessidade de cuidado relacionadas ao uso de drogas, que é um número muito menor do que o número de pessoas que usam droga no mundo. Assim, as pessoas, se quiserem acessar, basta ver o World Drug Report, que foi lançado agora, algumas 2 semanas mais ou menos, e que trazem esses dados, né? Então, acho que o primeiro ponto é importante a gente diferenciar isso. Por que eu estou colocando essa questão? Porque a pergunta, ela também tem a ver com como é que a gente constrói políticas públicas de cuidado para pessoas que fazem uso de drogas, né? Não políticas públicas que têm a ver com outras lógicas, né? Políticas que têm a ver com segurança pública, políticas que, como você colocou, têm a ver com especulação imobiliária, enfim. Então, aqui eu vou me referir especificamente a isso, né? Assim, a necessidade da gente construir políticas públicas que cuidem, políticas públicas, como a gente tem dito nos últimos anos, que não sejam sobre drogas, mas sejam sobre pessoas. Então, acho que esse é o ponto número 1, assim. E o que a gente vem discutindo, tanto na discussão de política sobre drogas, desse lugar das discussões mais progressistas que eu coloquei para você, muito puxadas pelo Sul Global, e claro, aqui eu preciso também recordar, né, assim, com uma grande liderança de Portugal, da experiência de Portugal nesse sentido, então, desse lugar, mas também da Organização Mundial de Saúde, o que a gente tem discutido é a necessidade de a gente construir políticas públicas que cuidem das pessoas, ou seja, que apresentem propostas reais, efetivas, tanto para a prevenção do uso de drogas, naquele termo que eu falei anteriormente, uma prevenção ampliada, e que também cuidem imediatamente das necessidades de saúde e outras necessidades que elas tenham. Primeira coisa que a gente precisa garantir para as pessoas é acesso a um serviço de saúde, é a oportunidade de poder se cuidar. E a gente não faz isso com uma lógica de repressão, a gente faz isso com uma lógica de acolhimento. Então, propostas como a que você mencionou, de salas de uso seguro, do meu ponto de vista, a gente precisa entender dentro de um escopo, dentro de um enquadro, que é de propostas de políticas públicas que constroem pontes com as pessoas para, a partir disso, construir para elas acesso a cuidados, a direitos, a serviços de saúde, políticas de assistência social, entre outros, assim. Então, do meu ponto de vista, é uma proposta que ela tem, primeiro, esse lugar, que é como a gente se aproxima das pessoas e garante uma primeira ponte, assim, um lugar para a gente poder acolher pessoas e, a partir disso, construir um percurso que é de cuidados e de direitos com essas pessoas. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é de garantir, falando pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, acesso à saúde, que isso também signifique uma construção de um percurso de cidadania. Então, ele tem esse lugar ampliado. Especificamente em relação à discussão de salas de uso, assim, eu deixo como uma indicação para os ouvintes acessar as diretrizes internacionais sobre direitos humanos e políticas de drogas. Tem tradução para o português, ela foi lançada em 2023 pelo Ministério dos Direitos Humanos, especificamente, né, pela Diretoria de População, dos Direitos da População em Situação de Rua, junto com a SENAD e com participação da OPAS, né, o MS na ocasião, e nesse material, um dos pontos que eles falam, enfim, sobre a importância do direito, né, das pessoas acessarem o mais alto nível de saúde possível, a partir de uma lógica de redução de danos, então, assim, isso como um norte no cuidado à saúde para a população, poder pensar o que seriam essas salas de uso seguro. Então, eu acho que essa é uma boa referência, porque ela tem como base para a gente a lógica dos direitos humanos. Mas eu insisto nisso, assim, acho que essas políticas públicas, da maneira como elas vierem, né, as proposições, da maneira como elas vierem, a gente tem que pensar nelas como oportunidades para garantir o direito à saúde e garantir a construção de um percurso de cidadania. É isso que a gente almeja,
Assim, a construção desse tipo de serviço, desses tipos de propostas que, de alguma maneira, abram as portas para as pessoas poderem ter acesso à saúde e a direitos. Retomando um pouco uma outra questão que você estava abordando, Cláudia, o Brasil, um país muito complexo, tem muita coisa interessante e muita coisa que vai para trás também. Assim, ao mesmo tempo que a gente tem um SUS que é, do ponto de vista internacional, algo assim que as pessoas que não conhecem veem essa beleza que é, quer dizer, poder atender uma população desse tamanho, num país desse tamanho, com as dificuldades, etc., um programa excepcional, nós também tivemos vários recuos, por conta do último governo que desfinanciou o SUS, que incentivou comunidades terapêuticas. A reforma psiquiátrica, ela está, às vezes, numa corda bamba entre poder avançar e ter ataques para o seu recuo. Você acha que aqui, aonde o Brasil, as políticas públicas do Brasil devem avançar mais na questão de saúde mental? Ou podem avançar mais? Essa é uma excelente pergunta, né? Acho que primeiro a gente queria reforçar essa visão que a gente tem sistema único de saúde, isso muda tudo. Assim, a garantia do direito universal à saúde por meio de uma rede complexa de serviços públicos, isso muda tudo na saúde mental. Assim, essa não é a realidade do mundo. Né? Assim, então, acho que é importante a gente fazer essa diferença. Número 1. Assim, então, estou colocando isso porque uma das bandeiras da Organização Mundial de Saúde é pela cobertura universal de saúde. Tanto que, porque isso não é uma realidade. Então, assim, a gente ter o direito à cobertura universal, isso já nos coloca, em termos de direito à saúde, de um outro patamar. Isso que inclui, claro, também o direito à saúde mental e a possibilidade das pessoas poderem cuidar da saúde mental, da população ter acesso a serviços de saúde mental. Ponto 1. Ponto 2. É preciso aqui enfatizar o nosso sistema de saúde mental, nossa rede de atenção psicossocial, ela é hoje uma rede de renome internacional. Ela é conhecida no mundo, e ela é referência no mundo como uma rede que assegura o cuidado das pessoas em liberdade, promovendo direitos humanos e construindo respostas concretas para as necessidades dessas pessoas, né? Então, ou seja, é importante a defesa do SUS e é importante a defesa da RAPS, essa rede de atenção psicossocial substitutiva a um certo paradigma asilar, a um modelo asilar, de base territorial, com serviços abertos, enfim, de caráter comunitário. Estou colocando essas questões, Miriam, porque assim, isso hoje ainda é um desafio global. Então, se a gente for pensar no mundo, para depois poder chegar nos desafios do Brasil, isso ainda hoje é um desafio mundial. Como é que a gente amplia uma rede de serviços de saúde mental de base comunitária e com promoção de direitos humanos, e, ao mesmo tempo, a gente promove percursos de deshospitalização, então, de saída de pessoas de hospitais psiquiátricos, e percursos também de reconversão de recursos, porque boa parte dos recursos em saúde mental no mundo ainda hoje está alocada em hospitais psiquiátricos. Essa é a principal resposta global que a gente tem. Né? Então, enquanto esses recursos estiverem lá, primeiro, a gente não consegue construir práticas concretas no mundo de cuidado em liberdade, e segundo, a gente está dizendo de uma população que ainda sofre violações de direitos. E aqui eu não estou me referindo apenas às pessoas com problema de saúde mental, mas também aquelas com problemas neurológicos e que fazem uso de substâncias, né? Esse é o cenário global. No Brasil, a gente avançou muitíssimo, por conta da reforma psiquiátrica, alinhada a uma certa perspectiva teórico-conceitual, teórico-prática, que é a perspectiva da desinstitucionalização, fazendo, de fato, a transformação do sistema. Então, hoje, os desafios que a gente tem são desafios, o desafio permanente de assegurar essa rede de atenção psicossocial em sua lógica original, que é uma lógica de cuidado em liberdade, uma lógica de assegurar o cuidado junto com a construção de percursos de cidadania das pessoas, o desafio sempre permanente de garantir financiamento adequado para a rede de atenção psicossocial, e sempre me impressiona muito quando eu vou nos serviços da RAPS, assim, ver o que os trabalhadores fazem, porque é muito, com pouco recurso. Né? Então, a gente trabalha muito no Brasil, na reforma psiquiátrica, na rede de atenção psicossocial, e com recurso muito frequentemente insuficiente. Então, é impressionante isso que é feito dentro. Então, a gente tem um desafio, reitero aqui, que é de manter essa rede de atenção psicossocial integrada e, com isso, responder em novos desafios. A gente vive hoje também num cenário global em que novos desafios se colocam para a saúde mental. Vou dar 2 exemplos, enfim, que vira e mexe está na mídia, né? Primeiro, a discussão da emergência climática e, segundo, a discussão das redes sociais. Né? Enfim, para a emergência climática, a gente vai construir respostas que assegure que ninguém fique para trás, né? Que assegure que pessoas com problema de saúde mental, que fazem uso de outras drogas e com
problemas neurológicos, elas também têm prioridade nessas respostas. Em relação às redes sociais, tem uma questão principalmente que hoje tem se discutido, que é da juventude, de como é que a gente constrói estratégias de cuidado e de proteção de crianças e adolescentes, considerando o advento das redes sociais, que eu escutei recentemente o presidente Lula chamando de redes virtuais. E eu tendo a concordar com ele, assim, porque rede social tem pouco, né? Assim, ele é sobretudo uma rede virtual de contato, né? Não é uma rede social, no sentido forte da sociabilidade. Esses desafios, eles também aparecem para o Brasil, claro, né? Assim, isso também aparece como uma questão. E o meu ponto aqui é, como é que a gente vai dar e construir respostas para esses novos desafios que emergem, mas dentro da lógica da rede de atenção psicossocial e dentro da lógica do Sistema Único de Saúde, ou seja, não fragmentando as respostas, não multiplicando programas, estratégias que de alguma maneira não dialogam com aquilo que a gente construiu e que hoje ainda é referência para o mundo, que é a rede de atenção psicossocial e o Sistema Único de Saúde. Então, acho que a gente tem um desafio que não é só um desafio de temas. Esse é meu ponto principal. É um desafio de como é que a gente dá respostas para esses problemas temáticos que emergem dentro da rede de atenção psicossocial e dentro do Sistema Único de Saúde. Exemplo prático, assim, da discussão da emergência climática e das respostas construídas para isso, um caminho que vem se debatendo é o caminho da necessidade de estruturar redes e serviços de saúde mental, porque, afinal de contas, são eles que vão dar respostas concretas. Portanto, a gente tem dois caminhos, que é construir programas específicos, né, que respondam a problemas individuais, no caso da emergência climática, ou, de fato, estruturar RAPs, né, assim, prover mais recursos para a rede de atenção psicossocial, para que ela esteja melhor preparada em situações de emergências climáticas, em desastres ambientais, ou desastres provocados por qualquer outra razão, né, econômica e tudo mais, e que, a partir disso, possa cuidar e acolher das pessoas, dentro de uma proposta integrada e não fragmentada da rede de serviços. A mesma coisa para a questão das redes sociais. Eu vou agora voltar para a questão global, porque essa é uma discussão que tem se discutido muito. A gente, de vez em quando, também fica muito pautado pela mídia, do que aparece, né, como uma questão mais emergente, mas eu sempre gosto de lembrar que, em relação a essa discussão das mídias, das redes sociais, do papel disso, que 30% da população do mundo tem pouco acesso à internet. Então, assim, a gente precisa tentar também lembrar, assim, de exatamente onde que está esse problema. É um problema do norte global, é um problema do sul global, é um problema mundial. Assim, como é que a gente localiza esse problema para construir respostas de fato eficazes, né? E respostas que não retomem um modelo anterior, um modelo que é pautado não só na lógica asilar, mas numa lógica que é de respostas individuais e com ofertas, né? Individuais de respostas. Então, acho que esse é um desafio importante, de como é que a gente assegura a continuidade, a fortaleza que é a rede de atenção psicossocial, sem fragmentar respostas para novos desafios que emergem para os trabalhadores, para as trabalhadoras e para pessoas, né, em geral. Então, esse é um desafio, acho que a gente enfrenta em várias frentes, né, que justamente você sair dessa visão individualista, né, individualizada, que aí você parte para a medicalização, você parte para outro tipo de tratamento, quando são problemas sociais, que tem que ser tratado sobre a ótica social. E aí você lembrou, por exemplo, a Assembleia de Saúde, né, da ONU, em que o Conselho Nacional de Saúde construiu a proposta dos conselhos. Começou na gestão do Pigato e agora continua na da Fernanda. Né? Então, essa construção no Brasil tem essa potência para poder fazer isso. Pegando esse gancho de redes sociais e etc., agora vou deixar a Cláudia, presidente de lá, falar com a doutora Cláudia. A gente vive essa sociedade cada vez mais individualizada, com as pessoas isoladas, né? Muitos adolescentes passam horas e horas nos quartos, né? Jogando, sei lá, fazendo o quê, e isso traz consequências individuais, sociais, de todos os tipos. E ontem, 15 de julho, então hoje nós estamos no dia 16, eu gosto sempre de contextualizar para quem daqui a alguns tempos for ouvir nossa conversa, saber que nós estamos falando nesse período, né? Estamos gravando essa entrevista no dia 16 de julho. Saiu ontem uma matéria no Globo que dá conta que apresenta o relatório da OMS, né, com um dado que me chamou a atenção. Diz que 871 mil mortes no mundo atribuídas por solidão. Né?
Solidão que é um sentimento que a gente vive, né? Tem que experimentar, tem que viver. Mas algumas pessoas se adoecem com a solidão. Como é que a psicologia social e as políticas de saúde públicas podem contribuir para minorar esse problema? Nossa, muito bom, assim, para situar também esse relatório, ele é um relatório que foi produzido pela Comissão de Conexões Sociais, WHO Commission on Social Connection, que é uma comissão que foi montada na Organização Mundial de Saúde justamente para responder isso que é um problema, né, que é a solidão enfrentada pelas pessoas no mundo, assim. Em alguns países isso tem uma escala enorme, né, assim, por exemplo, agora me ocorreu o Japão, assim como um país que é sempre muito mencionado, né, como o problema da solidão como um problema emergente em que as pessoas morrem sozinhas, né, assim, então que a gente precisa construir como outras estratégias de cuidado. E eu acho que esse é um bom exemplo, porque ele coloca isso como um ponto de partida para a construção de uma sociedade mais saudável, a construção de uma outra forma de cuidarmos uns dos outros, é de enfrentar o problema da solidão, e a gente faz isso, como o próprio nome da comissão dá, assim, por conexões sociais. Não tem outro caminho que não seja o da construção de relações entre pessoas, da possibilidade de encontro real entre as pessoas. É por isso que eu reitero, a história lá de chamar, ao invés de rede social, rede virtual, é uma boa sacada, né, assim, porque ela não é, de fato, uma rede social, no sentido de que produz conexões entre as pessoas, produz possibilidades de trocas, né. Tem algumas estratégias que a gente tem pensado e discutido junto com a Organização Mundial de Saúde, nesse sentido, de como enfrentar o problema da solidão, enfim, e construir outras lógicas comunitárias, né? E ele tem muito a ver com o que a gente vai chamando das estratégias desde baixo, as estratégias construídas da democracia profunda, é um conceito do Apadurali esse, né? Que são as estratégias construídas nas relações micro, cotidianas, de pequenos grupos, né? De pequenos agrupamentos, e a partir disso outras coisas podem advir. Eu vou dar um exemplo concreto aqui, que é um exemplo que eu particularmente gosto muito, que eu entendo que isso poderia assim, ser um bom exemplo de uma política pública de saúde mental, no sentido de uma política inspiradora, e que pode inspirar práticas profissionais, né, de tantas pessoas, que é uma proposta que foi formulada em Trieste, pelo Franco Rotelli, né, que agora já está falecido, enfim, que se chama de microáreas. É muito simples a proposta, assim, da lógica da microárea, que é você construir dentro, assim, de uma situação, de uma região de maior vulnerabilidade, uma microárea. Assim, que microárea é essa? Uma microárea em que as pessoas se encontram, conversam, produzem algo diferente, dialogam, e dali coisas podem emergir. Assim, isso parte do meu ponto de vista de uma lógica, que é uma lógica bastante clandestina, que é entender que qualquer comunidade tem recursos. Né? Assim, a gente muitas vezes fica no campo da saúde mental, assim, achando que a gente não tem recurso, né? Como eu mencionei anteriormente, que a gente tem um desfinanciamento, teve um desfinanciamento histórico, né? Agora teve uma recomposição orçamentária da RAPS, mas a gente ainda sabe que é um sistema que precisaria de mais financiamento. A gente fica nessa lógica de que a gente tem pouco recurso para poder agir. Assim, a ideia um pouco por trás da microárea é toda comunidade tem recursos escondidos, assim, e a gente precisa saber mapear esses recursos e ativar esses recursos locais. E daí coisas podem emergir, como, por exemplo, assim, exemplos reais, assim, de quando eu visitei da última vez, não foi a última vez, mas uma das vezes Trieste, visitei uma das experiências de microárea, né? Assim, um pequeno grupo de pessoas que se conhece e uma pessoa conhece um terreno ali que é possível fazer uma horta comunitária. E essa horta comunitária vira um projeto daquele coletivo. E porque vira um projeto daquele coletivo, as pessoas passam a se encontrar e se dedicar para aquilo, e cuidar do próprio território, e cuidar uma das outras. Assim, é uma estratégia simples, uma estratégia possível, uma estratégia que parte da lógica de você reconhecer, mapear recursos territoriais e ativar esses recursos, e a partir disso construir pequenos projetos coletivos de encontro, de construção de um comum entre nós, lembrando que o comum nada mais é do que a comunidade, é daí que vem. Assim, como é que a gente constrói o comum entre nós. Então, acho que esse, por exemplo, pode ser um bom caminho. Assim, até com um exemplo muito prático do que é possível fazer nos territórios. E, por fim, para fechar, lembrar sempre, né, que, assim, dos recursos territoriais, os recursos mais importantes são sempre as pessoas. As pessoas são recursos, as pessoas têm saberes, as pessoas têm desejos, as pessoas têm interesses, as pessoas têm elas têm experiências outras que elas podem compartilhar. Então, a pergunta, assim, para a gente poder enfrentar esse problema da solidão, né, que é um problema também vivenciado, enfim, no Brasil, sem sombra de dúvida, por muitas pessoas, a gente não tem esse dado,
específico, mas a gente sabe, qualquer pessoa que trabalha em serviço de saúde sabe dizer que isso acontece com pessoas que a gente atende no Sistema Único de Saúde. Essa é uma estratégia, assim, a gente enfrenta a solidão com conexão social. Assim, então a pergunta é, que projetos que a gente precisa ativar para poder construir possibilidades e oportunidades de encontros entre as pessoas, encontros reais, sim, encontros efetivos, e que talvez, inclusive, possa dar em ambiente virtual, porque o problema não é só o ambiente virtual, o problema é a não conexão, né? Para fechar aqui, eu me lembrei agora de um projeto que aconteceu durante o período de pandemia, portanto não podia ter encontros reais, que foi de um grupo de WhatsApp, foi no Sul, esse projeto, tá? Que era um grupo de WhatsApp de pessoas que tinham dificuldade de dormir de noite. Sim, da saúde mental, era da RAPS isso, né? Então as pessoas tinham um grupo de WhatsApp em que elas tinham a oportunidade de conversar umas com as outras nesse período, digamos, de solidão, que era um período em que elas não conseguiam dormir à noite. Algo simples, mas que produz mudanças, produz encontro, né? Então a lógica é um pouco essa. Como é que a gente pode, no nosso trabalho, construir um caminho que é descobrindo o comum entre nós, e nessa descoberta do comum entre nós, que só é possível por meio de encontros, a gente vai construindo a própria comunidade. E não passa simplesmente pela questão formal da saúde, né? Passa pela arte, pela cultura, pela convivência mesmo, né? Todo esse complexo de experiências que vão ressignificando a vida. E aí a gente tem experiências interessantíssimas. Aqui perto a gente tem o Rodrigo Smull, em Santo André, que faz arte-terapia com pessoas, um trabalho lindo. E do outro lado você tem na prefeitura tirando o teatro de container, que é um teatro de referência no centro da cidade, né? Então, problemas da nossa lógica. Para a gente finalizar, Cláudia, uma questão mais agora no campo pessoal. Como é que você se sente aí dentro desse novo desafio? Você vai estar 2 anos aí à frente dessa presidência, um período turbulento no Brasil, um período que vai ter assim, vai ser bastante interessante do ponto de vista histórico, né? Com a eleição ano que vem, com os embates que nós estamos tendo. Como é que você se vê dentro desse desafio? Você vai continuar aqui no Brasil? Você vai ter que mudar para Genebra, para algum outro lugar? Você vai continuar dando aula? Como é que vai ficar a tua vida agora? Eu sigo no Brasil, sigo na Universidade de São Paulo, então, sigo por aqui, sigo na linha de frente também aqui em defesa do Sistema Único de Saúde, né, e da reforma psiquiátrica brasileira. Então, territorialmente, sigo por aqui, assim, e também sigo muito honrada de poder ocupar esse lugar, assim. Como eu coloquei no começo, eu, de fato, acredito e penso dessa maneira, assim, de que eu poder estar hoje nesse lugar, isso é fruto, assim, de uma luta coletiva e ampliada pela reforma psiquiátrica brasileira, né, assim, é porque a gente tem Sistema Único de Saúde, é porque a gente tem rede de atenção psicossocial, é porque eu fui formada nesse lugar e atuei, né, nessa rede, que eu entendo que hoje eu tenho também instrumentos e condições de poder construir melhores políticas de saúde mental, políticas para pessoas que fazem uso de drogas, políticas para pessoas, né, que têm problemas neurológicos no mundo, e contribuir com isso. Então, não faz nem sentido eu sair do Brasil, é isso que eu quero dizer. Assim, nessa lógica de que este lugar também é possível por tudo que o Brasil proporcionou, na minha própria experiência, na minha própria formação, e eu espero daqui, do Brasil, poder, e da experiência toda da reforma psiquiátrica brasileira, poder contribuir, assim, com esse grupo assessor da Organização Mundial de Saúde, na melhoria da vida das pessoas, na ampliação da dignidade das pessoas, porque sem isso também não há saúde mental, né? Não é possível, assim, com péssimas condições de vida e sem dignidade humana, haver saúde mental. Então, eu espero desse lugar também poder contribuir. Então, do Brasil para o mundo. Cláudia, te agradeço bastante seu tempo, suas reflexões importantes, a gente pensar essas perspectivas. Acho que quem nos ouviu, nos assistiu aqui, sai com muitas informações, com muita coisa para pensar. Muito obrigado. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que estão se ressignificando comunitariamente para a gente criar uma sociedade melhor, mais inclusiva. Cláudia, muito obrigado novamente. Obrigada a vocês, abraço. Pode sim. Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo.
que busca refletir sobre temas do contemporâneo, ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões, isso é sempre muito importante para nós. Gostou do nosso episódio? Então nos siga pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. Isso nos ajuda bastante a sempre estar levando debates de qualidade e boas reflexões até você. Então, até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!